Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Segredo do Crédito, o programa onde eu te ensino a multiplicar o seu patrimônio em imóveis de leilão usando o poder do crédito. E no episódio de hoje nós vamos falar de um ponto essencial no mundo dos leilões, que é a venda do imóvel. E eu posso te dizer, hoje no mercado muito se ensina sobre comprar imóveis de leilão com desconto, mas a parte da venda é onde muitos arrematantes têm sofrido e passado por maus bocados por não entender o processo de venda do imóvel quando nós falamos de venda com financiamento. Então eu trouxe um tema hoje essencial para te ensinar como identificar o perfil do comprador que se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Qual imóvel você vai arrematar que o perfil de comprador vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida? Por que você precisa entender isso? Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Thaisline Silva, eu sou correspondente da Caixa Econômica Federal, especialista em crédito para imóveis de leilão e já ensino arrematantes pelo Brasil todo a lucrarem mais usando o poder do crédito. E já vamos seguir aqui para o tema da nossa live de hoje, que é um conteúdo muito, mas muito importante para você arrematante. Por quê? Como eu disse, você não pode se preocupar só com uma viabilidade de compra. O que é a viabilidade de compra? É o que todo mundo hoje no mercado ensina. Todo mundo que ensina de leilões hoje, muita gente boa, inclusive, grandes parceiros que ensinam sobre leilão. E eu decidi trazer o meu conhecimento, a minha experiência, porque eu vivo o bastidor do crédito com arrematantes por todo o Brasil. Então eu comecei a identificar, pessoal, que quando chega no ponto de venda do imóvel, e hoje, só para contextualizar para vocês, quando você compra um imóvel de leilão para revender, principalmente quando a gente fala de imóveis da Caixa Econômica Federal, leilões da Caixa, onde os valores dos imóveis, têm um ticket baixo e médio padrão, a possibilidade de você vender esse imóvel através do financiamento no Minha Casa Minha Vida é de 70%. Porque vamos lá, principalmente os imóveis POPs. Quando você compra um imóvel barato, pode ser até de outro banco, tá? Não necessariamente da Caixa Econômica. Mas hoje, imóveis aí onde vão ser vendidos em até 270 mil, vão ser vendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, imóveis vendidos até 500 mil, porque a gente vai falar disso aqui, que é um novo programa do Minha Casa Minha Vida Classe Média, que também é um ponto que eu vou trazer para vocês nessa live já, que ninguém está olhando no mercado. E o arrematante que dominar essas jogadas aqui, entender isso aqui, vai se sair na frente a partir de agora, nessa segunda onda do leilão, que eu costumo dizer que é a nossa década de ouro aí que a gente vai ter com relação a crédito imobiliário. E para você, investidor, arrematante, que investe nesse mercado, você precisa dominar essas regras para que você tenha sucesso e acelere os seus resultados, tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Antes de entrar aqui no conteúdo, onde eu quero trazer umas tabelinhas, onde você vai poder anotar, inclusive, tá? Já adianto aí, gente, pega papel, caneta, não fica aqui só assistindo a live. Anota os insights, as ideias. Eu sempre trago aqui conteúdos nos episódios do Segredo do Crédito como se fosse uma aula mesmo. Então, anota tudo, é um conteúdo gratuito e riquíssimo, rico de informação que vai mudar completamente o rumo das suas arrematações. Toma uma água. O que acontece, pessoal? Hoje, no Brasil, 83% das pessoas que buscam o financiamento, eles buscam comprar a casa própria, eles buscam por financiamento. E quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, todo mundo conhece o Minha Casa Minha Vida, assim, poucas pessoas não vão conhecer. Então é o programa hoje de financiamento mais conhecido do Brasil, onde as pessoas já criaram uma cultura de que eu comprar pelo Minha Casa Minha Vida é vantagem, eu vou ter juros baixos, eu vou ter parcela baixa, eu vou ter um subsídio, que é uma ajuda do governo federal. Então, você arrematante, entender isso,
esse cenário, como que é essa cultura, como que existe uma demanda de famílias que querem ter a casa própria. Afinal de contas, qual que é o maior sonho do brasileiro hoje? Conquistar a sua casa própria, parar de pagar aluguel. É ou não é, gente? Hoje continua sendo, mesmo num cenário onde nós estamos com a inflação muito alta, realmente as taxas de juros estão mais altas, mas deixa eu te falar, no programa Minha Casa Minha Vida, as taxas não mudaram, as taxas continuam as mesmas, a taxa não subiu. O programa continua concedendo subsídio, a taxa de juros subiu para outras linhas de crédito. O mercado inflacionou, os imóveis estão mais caros. As pessoas não estão construindo tanto. Principalmente, olha aqui a dica de ouro, em cidades menores, onde existem muitos imóveis de leilão e que não há construção naquela região, porque os construtores estão com medo de construir nesse momento. Tá caro, a margem de lucro não tá tão boa. Como em cidades maiores, onde tem grandes grupos aí de financiamento, né, aqueles grupos habitacionais, empreendimentos, vocês já viram. Se você não viu, você pode pesquisar. Que são esses blocos, prédios, que são vendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Em cidades menores, pessoal, vou te falar uma cidade como a minha. Aqui no entorno, nós tínhamos 3 cidades aqui que tinham muitos imóveis. Todos foram vendidos rápido e quem comprou os arrematantes vendeu assim, ó. Por quê? Não tinha construção. Não tem, na verdade, tá? Tanto que os imóveis de leilão acabaram todos e quem comprou vendeu tudo, tá? Então, olha só o cenário que eu tô trazendo para vocês. Então, já ficou aqui até uma dica, né? Talvez você ache que investir em cidades menores é prejuízo. Não. Tá? Claro que você tem que fazer uma pesquisa mercadológica e demanda da região, mas hoje, como não tem imóveis em construção e os imóveis que já tem na cidade são muito caros, quando surge um imóvel de leilão e o investidor compra, ele vende muito rápido e vende pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, pessoal, hoje a maioria das pessoas vão buscar a compra do imóvel através de financiamento. E o que isso interfere para você, arrematante? Tudo. Você não pode focar só na compra, analisar a oportunidade, fazer a arrematação e não pensar em quem vai comprar esse imóvel de você. É o que eu costumo dizer, você precisa saber quem é o comprador do seu imóvel, você só não tem o CPF dele. Porque isso faz com que você faça uma arrematação muito mais segura. Sabendo que você tem um perfil comprador, sabendo onde o seu imóvel se enquadra. Qual região eu vou garimpar um imóvel? Qual região do Brasil a Caixa financia mais? Eu vou chegar nesse ponto aqui com vocês, tá? Então, o que acontece? Estou aqui falando de imóveis Caixa, pessoal, mas vou reforçar. Se você arremata imóveis de outro banco, leilões judiciais, que seja, onde o intuito é compra para vender, a possibilidade de você vender esse imóvel através de financiamento pela Caixa Econômica é muito grande. Por quê? A Caixa hoje lidera o mercado quando se trata de crédito imobiliário. A Caixa detém hoje mais de 70% da carteira imobiliária. Ou seja, além de ser o banco que tem as melhores condições para financiar, o público baixo e médio padrão do Minha Casa Minha Vida vai financiar pela Caixa Econômica. Qual imóvel se enquadra no Minha Casa Minha Vida, Thaís? Todos os imóveis cujo valor da venda é de até 500 mil. Anota aí. Então, se você vai arrematar um imóvel, se ele for de até 500 mil valor de venda, a chance de você vender esse imóvel pelo Minha Casa Minha Vida é muito grande. Só que tem alguns detalhes que a gente vai tratar aqui. Por quê? Quando a gente fala de imóvel de leilão e vai vender esse imóvel, a Caixa hoje ela tem regras diferentes quando é imóvel novo e imóvel usado. O que é imóvel novo? Aquele imóvel que é novo, ele acabou de ser construído. Ou aquele imóvel que tem menos de 180 dias de habite, que nunca foi habitado, que foi construído por pessoa jurídica. O
imóvel usado, geralmente são os imóveis de leilão. No imóvel de leilão, todos os imóveis vão ser usados, exceto alguns casos particulares, onde se você adquirir um imóvel que estava em fase de construção, aí vai existir a possibilidade de você vender como imóvel novo. Mas nem é todos os casos, é remota a possibilidade. Nem vou trazer ela aqui, senão teria que entrar muito a fundo com vocês no assunto. Mas 99% dos imóveis de leilão que são arrematados, quando forem vendidos, vão ser vendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. E aí, você precisa entender por quê. Primeiro, existe essa diferença entre imóvel novo e imóvel usado. Imóvel novo, pessoal, as cotas de financiamento, o valor do subsídio, ele é maior. E o orçamento também, a maioria do orçamento que é liberado, o dinheiro, né, que é liberado aí para emprestar para as pessoas, vai para o imóvel novo. O imóvel usado detém uma parte menor do orçamento destinado para esse financiamento. E aqui é que você tem que entender, que você tem que dominar as regras. Você não precisa entender todas as regras, você não precisa ser um correspondente, saber mais, mas você dominar as regras aqui do Minha Casa Minha Vida Imóvel Usado faz toda a diferença na sua garimpagem. Sabe por quê? Quando a gente fala de imóvel usado, eu já vou abrir a tabelinha com vocês aqui. Cada região do Brasil hoje libera uma cota de financiamento diferente. E aí, você entendendo isso, você vai analisar melhor onde você vai arrematar esse imóvel. Principalmente quem faz a arrematação à distância. E quem não faz a arrematação à distância ainda que tem medo, gente, abra um leque de oportunidades. Na hora que vocês entenderem isso que eu vou ensinar vocês aqui, vocês vão olhar diferente para determinadas regiões do Brasil, entendendo o perfil que se enquadra na Minha Casa Minha Vida. Tanto do possível do comprador, quanto do imóvel que você vai estar arrematando, o que você vai colocar no mercado para vender. Tá? Entendido? Então, por isso vocês precisam dominar. Olha só, hoje, vou já compartilhar com vocês. A voz já tá falhando, pessoal. Dia todo de trabalho, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês seguinte. Deixa eu colocar aqui a telinha, que vai ficar melhor. Acho que já tá aparecendo aí pra vocês, né? Deixa eu ver, não tá. Peraí que eu já vou colocar, tá, pessoal? Mas ele dá uma travadinha mesmo. Mas a gente resolve aqui rapidinho. Foi. Foi. Desculpa aí, tá, pessoal? Agora apareceu para vocês. Essa tabelinha que tá aparecendo aí, o que eu quero que vocês vejam comigo, tá? Esse conteúdo aqui, pessoal, essa tabelinha, hoje eu disponibilizo, né, para os alunos, para eles usarem como colinha ali, para não esquecer, mas depois que aprende é tranquilo. Mas isso aqui muda o tempo todo, tá? Muda o tempo todo assim. Já mudou nos últimos 2 anos muitas vezes. Então, a Caixa, ela tá sempre mudando as regras de financiamento. Então, é muito importante, tá? Você estar num lugar onde tem atualização. Hoje, na Central da Arrematante, para quem é meu aluno, tá? Eu mantenho todo mundo atualizado de todas as mudanças, do que está acontecendo, orçamento, como está funcionando Minha Casa Minha Vida, tudo, tá? Mas o que eu trago para vocês aqui no gratuito já tem muito valor. E essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês é para trazer essa diferença que eu queria falar. Hoje, pessoal, Minha Casa Minha Vida, vamos lá. O Minha Casa Minha Vida hoje, ele tem... Só colocar aqui. O Minha Casa Minha Vida hoje, ele tem aí 4 faixas, tá? Acho que não vai dar aqui pra... Ó, ele tem 4 faixas. Faixa 1, 2, 3 e 4. Essa faixa aqui, 4, é nova e já eu vou falar com vocês o que vai acontecer no mercado com isso aqui. Quem não tá percebendo, isso que eu vou entregar pra vocês, gente, é ouro, tá? Quem não pegou isso aqui ainda no mercado, tá deixando dinheiro na mesa. Mas vamos entender primeiro as faixas. Thaís, por que eu tenho que entender isso? Eu já te expliquei, você precisa entender sobre Minha Casa Minha Vida imóvel usado. Olha só,
Hoje, o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é para pessoas, né, que têm renda até 2.850. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Espera aí. Opa. Gente, hoje eu tô meia lelé aqui. Foi. Vamos lá. Ó, que assim fica melhor para vocês verem comigo. Então, faixa 1 até 2.850. O faixa 2, pessoal, é para quem tem renda de até... Só mudar a canetinha aqui. É para quem tem renda de até 4.700, tá? O faixa 3 para quem tem renda de 4.701 a 8.600, beleza? E o novo faixa 4 aqui do Minha Casa Minha Vida é para quem tem renda de 8.600 até 12.000. Em resumo, hoje as famílias que têm até 12.000 de renda mensal vão se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, tá? Isso aqui foi alteração recente. Até então, pessoal, faixa 3, né? Era até renda de até 7.000 reais, então aumentou, depois aumentou para 8, agora 8.600 e agora pode ir até 12.000 reais. Vamos seguir aqui comigo. Só que eu quero que vocês observem aqui, pessoal, nesse mêsinho, que é a taxa de juros, ó. Lembra que eu falei com vocês? A taxa de juros no Minha Casa Minha Vida, pessoal, olha isso aqui. Ela vai de 4% ao ano até 10% ao ano. Essa nova faixa aqui do classe média, a taxa está 10%. Mas com relação aos outros bancos, taxa é excelente ainda. Agora, no Minha Casa Minha Vida, as outras faixas aqui, ó, não mudou. Mesmo com a inflação em alta, a taxa continua a mesma, é taxa de Minha Casa Minha Vida. Taxa muito barata, tá? Então aqui é taxa de juros. Só que eu quero que vocês observem aqui comigo, ó, vem aqui. Aqui em cima nós temos as regiões do Brasil, certo? E nós temos uma diferenciação quando é imóvel novo ou usado. Aqui está o pulo do gato. Imóvel novo, vocês não precisam dominar agora, porque tudo é 80% a cota. Não tem diferença, tá? Ó, imóvel novo, pessoal, não tem aqui diferença, ó. Tudo 80%, independente da região do Brasil. Se for imóvel novo, a Caixa empresta para a pessoa até 80% do valor do imóvel. A pessoa tem que ter 20% de entrada, tá? Agora, quando a gente fala de imóvel usado, ó, existe uma diferença, tá? Quando a gente fala dos clientes que têm renda de até 4.700, anota aí. Faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, em qualquer região do Brasil, vai financiar 80%. Quem que é o faixa 2? Quem tem renda até 4.700. Então anota aí. Renda até 4.700, faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Eu sei que quem vai comprar de mim precisa me dar de entrada 20% hoje. Pronto. Agora, quando a gente vai aqui para o faixa 3, pessoal, que tem muita gente nesse perfil, faixa 3 aqui, ó, que é para quem tem renda de 4.700 a 8.600, esses clientes, tá? Aí aqui o bicho a coisa começa a mudar. Aqui você vai entender por que você tem que dominar isso aqui. Olha aqui, para quem tem essa renda no faixa 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida, tá? Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vai financiar 80%, tá? Agora, a região Sul e Sudeste pegou. A Caixa está financiando 65%. O que a gente começa a analisar aqui? Que imóveis de leilão hoje na região Sul e Sudeste, quem for comprar de mim através de financiamento vai ter que ter uma entrada maior. E aí a gente esbarra num cenário de que vai ser mais difícil achar um cliente que tem toda a entrada. Thaís, então você está me falando para não arrematar imóvel no Sul ou no Sudeste? Não, gente. O que eu estou mostrando para vocês aqui é como identificar o perfil do Minha Casa Minha Vida do imóvel que você está arrematando. Porque, claro, se a gente for considerar a região Sul e Sudeste, o poder aquisitivo das pessoas é maior. Então,
tem chance da pessoa ter entrada, ter um FGTS maior para dar como entrada. Então, óbvio que você não vai excluir a possibilidade. Só que, se você encontra boas oportunidades na região norte, nordeste e centro-oeste, você já entende que para vender você vai ter uma saída mais rápida. Porque a pessoa vai ter que ter uma entrada menor para comprar o imóvel de você. E aí, quando a gente vem aqui para o faixa 4, que é essa nova linha do Minha Casa Minha Vida, que começou agora, liberou em maio, pessoal. Inclusive, tem orçamento de sobra para essa linha aqui. O Minha Casa Minha Vida classe média, faixa 4, é para quem tem renda de 8.600 até 12 mil, certo? E a mesma diferença aqui na cota por região, olha só. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Caixa financia 80%. Já na região Sul e Sudeste, 60%. Ou seja, se você é um investidor, tenha um olhar nesse momento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por quê? Você entendeu aqui que o perfil do Minha Casa Minha Vida, comprador, os clientes vão precisar dar menos entrada. Eles vão ter que dar 20% de entrada. Já nas outras regiões, eles vão ter que dar de 35% a 40% de entrada. Isso sim vai dificultar um pouco a venda. Por quê? Significa que você vai vender? Não, gente. O que eu tô querendo mostrar para vocês é usar as ferramentas do Minha Casa Minha Vida para você se sair na frente de muito arrematante no mercado. Simples assim. Porque você já vai buscar imóveis que têm uma liquidez maior, que vai sair mais rápido, que pelo menos você entende o cenário daquela região para você não arrematar um imóvel e ele ficar parado, sem achar um possível comprador. Conseguem compreender? Então, não estou aqui excluindo, tá, a região Sul e Sudeste. Eu só estou te trazendo um outro olhar para regiões que talvez você ache que não vai vender o imóvel rápido. Na verdade, o governo, nesse momento, está incentivando essas regiões a crescerem, tá? Através do crédito. Por isso, essa diferença de cota de financiamento nessas regiões é para incentivar ainda mais essas regiões que durante muito tempo tiveram uma grande dificuldade. Tá, pessoal? As famílias com muita dificuldade de comprar imóvel. Principalmente essa galera aqui, ó, do classe média. Que eu vou desenhar com vocês já já. Tá? O que eu costumo dizer? Entender isso aqui, pessoal, e entender o seu PFC, o que é o PFC? O PFC é o que eu chamo e o que eu ensino dentro do leilão com crédito, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. O PFC, eu criei o PFC por quê? Atendendo arrematantes do Brasil todo, antes de estar aqui ensinando para vocês, o que eu fiz? Eu comecei a identificar que os arrematantes, lembra que eu falei com vocês? Começaram a ter dificuldades na hora de vender o imóvel. Por quê? Arremata, faz parceria com o corretor lá da região e depois solta o imóvel para o corretor vender. E não sabe o que está acontecendo no processo. Não sabe quem que é o correspondente que está fazendo, não sabe que etapa que está o processo, aí começa a agarrar, começa a dar problema, não tem reserva, ou não acha cliente, ou aparece um monte de cliente e um cliente dá certo. E isso acontece muito, tá? Se você é um arrematante que já passou por isso, pode até comentar aqui. Mas eu tenho alunos que entraram pro leilão com crédito só para aprender o Venda Turbo, que é o que eu ensino, que é o pós-arrematação, a venda do imóvel, saber fazer essa análise antes de arrematar. Então, não é só fazer ali a viabilidade de compra, né? Pesquisa mercadológica, analisar tudo e não analisar o PFC, que é o nosso perfil, tá? De financiamento. Letra boa, hein? Do comprador. Isso aqui, pessoal, deve ser feito antes de arrematar.
Thaís, mas é muita coisa para eu aprender. Nossa, é muito confuso essas regras da Caixa. Pessoal, não é. Quando você tem um passo a passo simples e uma orientação, você aprende isso e você replica isso depois. Não é sobre você ser um correspondente Caixa, saber tudo. É aquilo que eu falei, você tem que saber o básico, que é o quê? As regras do Minha Casa Minha Vida. Tá por dentro de como a Caixa está liberando orçamento. Porque isso vai ajudar você a buscar um imóvel numa região que realmente faça sentido e que você vai ter uma liquidez. Eu tô aqui para ensinar isso a vocês. Hein? É esse poder do crédito, não é só para você comprar um imóvel de leilão com 5% de entrada. É vender esse imóvel com velocidade, usando as estratégias de crédito antes de arrematar. Porque quando você faz uma viabilidade de venda, você nunca nem deve ter ouvido esse termo, né? A gente fala viabilidade de compra do imóvel de leilão. Mas quando a gente fala de viabilidade de venda, acho que a minha canetinha está descarregando aqui. Viabilidade de venda, ninguém nem sabe o que é isso. Porque eu criei isso. Eu criei junto com arrematantes, parceiros, que começaram a ter dificuldades com corretores, que não entendem do processo do Minha Casa Minha Vida e perde cliente, atrás de cliente. Gente, é uma realidade triste. Hoje, 2% dos corretores no Brasil dominam regras de financiamento e usam a favor deles para venderem mais. Se os corretores soubessem, e se você é corretor, está aqui comigo, parabéns para você. Eu tenho muitos alunos que são corretores que estão comigo aprendendo para não perder venda, para fazer parceria, vender esses imóveis, entender esse mercado. O financiamento, pessoal, é um motor no mercado imobiliário. O corretor que domina essas regras aqui vende muito mais, vende mais rápido, não perde tempo com cliente ruim, não fica na mão do correspondente. Porque o correspondente é importantíssimo na fase do seu processo, mas ele vai tratar o processo operacional. Ele não vai fazer a venda para você. E nesse novo mundo dos leilões, que eu falo que é uma nova profissão de investidores, eu posso te dizer que ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. Você precisa administrar o máximo de riscos possíveis dentro de uma arrematação, desde a compra até a venda desse imóvel. E quando a gente fala do crédito, ele é essa lacuna no mercado hoje que falta, onde as pessoas não ensinam para que você tenha ainda mais segurança numa arrematação. Para que quando você coloque esse imóvel à venda, você já tenha uma viabilidade de venda, você já entenda o seu PFC. E quando você for contratar um corretor, você já vai entregar na mão do corretor. Olha, esse é o perfil de cliente, o meu imóvel pode ser vendido pelo Minha Casa Minha Vida. Então, anuncie esse imóvel dessa forma. Faça uma simulação do programa. Olha, o cliente bom para comprar o meu imóvel tem que ter renda mínima de X e entrada de X, senão nem adianta perder tempo. Já anuncia certo. Dentro do leilão com crédito, pessoal, a gente tem um módulo só de anúncio do imóvel. Anúncio que você nunca viu na vida. Para você que é imobiliário credenciado, você que é corretor. Porque os anúncios hoje são genéricos, sabe? É aquele anúncio assim, 3 quartos, sala, cozinha, aceita financiamento só. Não tem nada atrativo para atrair o público certo. Então, fazer uma viabilidade de venda, entender o PFC, pessoal, é fundamental. Eu posso dizer assim que é primordial, tanto quanto você fazer uma viabilidade de arrematação. Porque é na venda que você tem o dinheiro de volta no seu bolso. Talvez você pegue um dinheiro ali de uma vida, aplicou num leilão, fez um investimento e o negócio está agarrado. Porque não entende o processo. E o que eu trago para vocês aqui e tento trazer da forma mais didática possível, porque é um assunto complexo e ele tem que ser rápido, didático, aquilo que você precisa dominar. E eu vou te falar, gente, não tem esse negócio de ganhar dinheiro fácil no leilão, não. Se você não tiver uma boa orientação, muita gente no mercado vendendo aí ilusão. Não é só comprar com desconto, não, tá? Com 80% de desconto, não. Imóvel de 30 mil, não é assim. Tem que ter estratégia. E aí, o financiamento aqui, ó. O crédito para o vendedor. Entender quem vai comprar. Entender o mercado imobiliário. É isso que transforma arrematantes que lucram alto. Que diferencia.
1% hoje faz isso. E eu posso te dizer que muitos passaram por mim. Grandes players do mercado. Porque aprenderam a dominar essas regrinhas que fazem toda a diferença desde a hora do arremate até a venda desse imóvel. Tá? Então, pessoal, é por isso que você, arrematante, né, antes de arrematar o imóvel, você precisa já pensar na venda. Porque costuma também ser um medo, tá? Talvez você não tome a decisão de fazer o seu primeiro arremate porque você tem medo de não vender, desse imóvel ficar parado. Quando você estrutura e você entende o que acontece, entende esse perfil do Minha Casa Minha Vida, quem vai comprar esse imóvel de você? E por que nessa aula em específico eu tô falando Minha Casa Minha Vida? Porque a maioria dos imóveis vão ser vendidos hoje pelo Minha Casa Minha Vida. Com classe média, pessoal, agora em até 500 mil, teto do Minha Casa Minha Vida, a maioria dos imóveis que estão no site da Caixa ou muitos imóveis que estão em outros bancos vão se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Então é fundamental entender essas regras para imóveis usados, tá? O que eu quero pontuar aqui com vocês também, antes da gente fechar aqui, que é um ponto muito importante. E essa aqui é ouro, tá? Deixei para o final. Deixa eu falar com vocês. Pessoal, o Minha Casa Minha Vida, classe média, que é o faixa 4, deixa eu falar com vocês. Foi criado há pouco tempo. Tem poucos meses que esse programa está ativo. E o governo, vocês podem buscar aí, teve uma notícia recente, eu trouxe em outra live, não bateu nem 5% da meta para esse ano. Porque eles lançaram um programa e o governo ainda não bateu nem 5% da meta. Ou seja, precisam bater a meta para emprestar, só que a galera não está construindo essa faixa de imóvel, que é até 500 mil e quem tem renda de 12 mil. Olha a oportunidade aqui. Hoje, se você investe em imóveis de leilão nessa faixa de preço aqui, você vai vender rápido. Primeiro, porque incluiu um novo perfil e eu vou te falar. Jornal tá falando disso para incentivar, para aquecer o mercado. Isso aquece o mercado, as pessoas vão buscar, porque o público vai falar assim, nossa, agora eu tenho Minha Casa Minha Vida, agora eu vou comprar meu imóvel. Então isso aquece o mercado. E se você não acompanha notícias, isso está sendo muito falado nas notícias justamente para incentivar as pessoas a comprarem imóvel nessa faixa de preço. A Caixa, inclusive, se você entrar no Instagram da Caixa esses dias, eles postaram um vídeo e a moça que fez o vídeo falando do programa Minha Casa Minha Vida Classe Média, ou seja, as pessoas vão começar a buscar e não tem esses imóveis no mercado. Só que tem muito imóvel de leilão nessa faixa de preço, que é de 270, tá, pessoal, que vai enquadrar 270 mil até 500 mil de venda. Esses imóveis se enquadram no Minha Casa Minha Vida. E aí, tem orçamento? O governo está incentivando a compra de imóveis porque eles têm meta para bater. Então, deixei aqui já para vocês a minha dica de ouro de hoje no Minha Casa Minha Vida. Por isso que a arrematação, entendendo o perfil do Minha Casa Minha Vida, é tão importante para que você aproveite os melhores momentos do mercado, tá? E olha, eu sempre vou trazer conteúdos assim para vocês. Nós vamos ter, né, toda terça e quinta temos novos episódios do Segredo do Crédito, onde eu trago isso de forma atualizada para vocês. Realmente para você aprender isso comigo, aplicar e ter resultados de verdade de algo que ninguém está ensinando no mercado hoje. Você pode procurar em qualquer curso de leilão, que eu estou te ensinando aqui. Não tem ninguém que ensina hoje no mercado. Não tem, pessoal. Tá? Não tem conteúdo que eu estou passando aqui para vocês. Então, se você quer acelerar as suas vendas, você precisa dominar o PFC. E entender as regras do Minha Casa Minha Vida para imóvel usado, para que você faça uma arrematação estratégica na região certa, venda com velocidade, volta com lucro para o seu bolso e volta para o mercado de novo. Esse é o ciclo do LCC que eu ensino dentro do leilão com crédito. Arrematantes a usar o crédito para comprar, para vender com velocidade e voltar para o mercado. Isso é multiplicar patrimônio usando o poder do crédito, tá? E olha só, não adianta arrematar barato, coloca isso na sua cabeça, tá? Cuidado com o tanto de conteúdo na internet, focado em desconto, comprar barato, não é só isso. É um universo de informações e eu acho que falta pessoas no mercado que tragam isso com mais clareza, sabe? Para as pessoas, porque tem muita gente boa ensinando, mas tem muita gente vendendo muita coisa que não é bem assim.
tá? E a parte do crédito, entenda, é fundamental que você aprenda. Tá bom, pessoal? Então, olha só, para você que gostou dessa aula, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio do Segredo do Crédito. E a gente se vê aí em breve, na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário. Eu tô aqui para trazer o melhor conteúdo de crédito para você, para te ajudar realmente a multiplicar o seu patrimônio. Pessoal, tchauzinho para vocês, até breve.